Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai eterno, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Estamos aqui para dizer que o Senhor é santo, que não há outro além de ti. Aleluia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, que são muitos, Senhor. Que nós não somos merecedores da sua graça, mas nós somos merecedores da ira, Pai, da condenação eterna, Pai. Mas o Senhor fez a expiação do nosso pecado, a propiciação. O Senhor se colocou no nosso lugar. O Senhor nos fez morrer naquela cruz, para que a gente tenha uma nova esperança de vida. Nós sabemos que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que a nossa vida é como um vapor que passa, como a sombra que passa, que a nossa vida é igual um ponto rápido, Pai. Nós estamos aqui hoje e em breve nós estaremos contigo, Pai. Aleluia. Meu desejo do meu coração, ó Pai, que cada um que esteja aqui, Senhor, nós possamos nos encontrar na morada celestial. Aleluia, Senhor. Porque esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui, Senhor, para pedir algo para o Senhor. Nós não estamos aqui para granjear com o Senhor. Nós estamos aqui para admitir que o Senhor é dono de tudo, o Senhor pode tudo, o Senhor está no controle de tudo. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor acalmar a tempestade, o Senhor é Deus. Se não acalmar a tempestade, o Senhor é Deus. Se o Senhor não abrir o mar, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. Reconhecemos isso porque o Senhor é santo. Glorificamos o seu nome porque o Senhor é único. Que o Senhor venha falar em nosso coração através da sua santíssima Escritura, Pai, que chegou em nossas mãos através de muito sangue que foi derramado pelos mártires da igreja. Que a gente possa valorizar cada palavra deste livro sagrado e guardar dentro do nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Foi mesmo, né, irmão? Aquela guerra lá existiu mesmo, um monte de gente morreu, né? Que guerra? Pra poder... Lá, Martim Lutero, com os povos lá brigando lá. Existiu? Gente demais morreu, mano. Existiu. Depois teve a Inquisição calvinista também, que morreu mais gente, né? O Calvino estudou os mesmos estudos de Lutero. Vamos lá, a pergunta de hoje. A pergunta do estudo passado foi o quê? Para que nós estamos na Terra? Para que nós estamos na Terra? Para servir a Deus. O que mais? Tem uma palavrinha certa, Júlio. Para adorar. Que começa com G. G. Para glorificar a Deus. Isso aí, Larissa. Nós estamos nessa terra não para nascer, morrer e viver. Viver e morrer. Nós estamos para glorificar a Deus. E que quer comemos, quer bebemos, quer fazemos qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Que nossas atitudes sejam para glorificar a Deus. Que as nossas palavras sejam para glorificar a Deus. Que o nosso comportamento seja para glorificar a Deus. Que todas as nossas obras sejam para glorificar a Deus. Porque Ele é o único digno de toda honra, glória e poder. Porque nós, por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Quando que a gente imaginaria que a gente estaria aqui hoje reunido, adorando o nome de Deus? Isso só pode ser uma obra de Deus. Só pode ser o operar de Deus na nossa vida. E operando Deus na nossa vida, quem? Impedirá. Entendeu? Então, a nossa estadia. Estadia é o que? Quando você vai ficar num hotel.
a nossa estadia nesse planeta chamado Terra é somente para glorificar Deus, para que os homens vejam a luz que está em nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo de alqueire, que é um cesto de palha. Ó, o Fernando já pegou. Mas coloca na onde? No velador. A gente é colocado em lugar de destaque para iluminar todos que estão em trevas. Então nós fomos colocados nesse mundo para glorificar a Deus, e através da luz de Deus que está em nós, a gente possa iluminar todos que estão em volta de nós. Legal, né? Então, na sua casa você é a luz, na sua casa você é a luz, na minha casa eu sou a luz, a Silvana é a luz, na Júlia é a luz, entendeu? Você vê... Nossa lamparina estava apagada, mas foi acesa. Estava apagada, ele colocou azeite e tocou fogo. Entendeu? E tem um versículo que diz assim: ele não quebra a cana quebrada, ele não esmiuça a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. O pavio da lamparina, quando está só a brasinha, ele não apaga. Ele puxa para cima para que volte a queimar. Talvez esses dias minha lamparina estava se apagando, mas ele não apaga o pavio que fumega. Ainda existia uma chaminha ali, que era só puxar o pavio que ele voltava o fogo do início. E ele não quebra a cana quebrada. Toda lamparina ela tem uma cobertura, né? Tem. A cana quebrada é o quê? A gente vê uma cana quebrada, a gente quer arrancar ela. Ele não, ele coloca a cana no lugar e põe o suporte para ela voltar à seiva e voltar ao normal. Então ele recupera aquilo que está quebrado e reacende a luz que está apagando. Isso é muito interessante. É um versículo que você vê, passa despercebido na Bíblia. Eu tenho mania de pegar esse versículo que ninguém Pouca pega. gente fala, né? Não é bem difícil falar, né? Eu tenho mania de pegar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Cadê o... Quando você for marcando, você vai marcando, eu vou fazer uma pergunta para você. Um rapaz anotando falou para mim assim que... Ele perguntou assim: irmão, o que você acha dos homicidas que hoje estão na presença de Deus? Deus resgatou das trevas. Mas você acha que uma pessoa que matou... Você acha que uma pessoa que matou 10 pessoas vai ser perdoada por Deus? Aí eu falei: irmão, eu creio que se ele se arrepender de todo o seu coração, eu creio que Deus perdoa, sim. Eu acho que essas pessoas Deus levanta na terra só para salvar almas, mas vai ser condenado com fogo eterno. Eu acho que ele está fora de direção, não está, não, irmão? O ladrão na cruz, ele era o quê? Ele era ladrão. Quem disse que ele nunca matou ninguém? Então, As pessoas querem colocar limite no pecado. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia. eu falei, irmão, de repente você que nunca matou ninguém pode ir pro Vai inferno, pro inferno só porque ele está falando e isso. aquele cara que matou 20 lá vai pro céu e... Ele, irmão, misericórdia, vigília, você fez uma pergunta e eu não te respondendo. Eu creio que Deus... Não, o povo tem mania, eles querem que a gente dê a resposta que eles querem. Mas não dou. Não é. É igual eu falo para você, quanto tempo demora uma pessoa que se enforcou para ela se arrepender? Às vezes ela se enforcou e imediatamente ela se arrependeu. O arrependimento não é, a gente não decide se arrepender, o arrependimento é involuntário. Às vezes a pessoa está com a corda lá no pescoço e se arrependeu, dá tempo de se arrepender. É igual eu acho que eu nem falei para vocês aqui no estudo aqui também. Eu falei até com um rapaz, um amigo meu. Eu falei: por que Satanás não derruba o avião, né? Por que poucos aviões caem?
coloquei uma tese falando, né? Tipo, pensando em Deus assim, por causa até do arrependimento. Porque quantas pessoas vão saber que o avião vai cair, as pessoas vão clamar pelo nome de Deus, vai ter um arrependimento, entendeu? Porque até ele chegar no chão vai ter uns minutos ali ainda, né? Então, eu falei isso aí pro irmão, falei... A turma pensa que... eu não sei nem o que falar mais. Estava lendo Lucas hoje, eu parei no 18. Parei 18:7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Fernando, Lucas 24, do 27 ao 44. Sandro, 2 Pedro 3, 2, 15 e 16. Larissa, 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Silvana, Lucas 16, 29 e 31. E Gálatas 1, 8 e 9. Ana Júlia, João 15, 10, 11. Eu, Hebreus 1, 1. E Lucas 1, do 1 ao 4. E o Fernando, João 20 ao 31. Quando ele perguntar isso para você, Fernando, você fala para ele quem fica cuidando da vida dos outros. Vai para onde? A língua vai para um canto, o corpo vai para o outro. O corpo vai para o céu, a língua vai para o inferno, então? Do 27 ao 44. Ô Silvana, segunda-feira, o Fernando e o Sandro vai trazer o dinheiro para comprar a Bíblia. Daí você pede no seu cartão? Segunda-feira? É. Não, então, mas vocês vão trazer segunda, você gera o boleto. E depois paga. Tudo bom. Entendeu? Pode ler, Fernando, quem achar. Já estou lendo aqui já. É que eu estava lendo aqui, eu pedi fecha para 24, 27 a 44. 27 então, e eu empresto 44. dinheiro para vocês, aí você gera o boleto, eu pago. Não é para ler do 27 ao 44, não? Quando tem vírgula, 27, 44. Quando tem tracinho, é até, ó. Cadê tracinho? Aqui, ó, do 1 ao 4. Ah, entendeu. Assim, um só e assim é corrido. Então tá bom. Está com pressa que chega a Bíblia? Não, é para eles, não é para mim. Por mim, eles já estavam com essa Bíblia na mão faz tempo. E quanto que é? É 69 cada um. Cada um? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. Vai ao 44 agora ou você vai falar? Pode ler. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, entrando ainda convosco. Estando ainda convosco. Estou entrando aqui, eu não sei. Estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, vamos lá. A pergunta. Que regra Deus nos deu para nos orientar de maneira de glorificar Ele e descansarmos nele? Deleitar é descansar, tá? Qual que é a regra? Qual que é a regra? A regra é uma norma. Qual que é a norma que Deus deixou para que a gente possa orientar de maneira de glorificar Ele e se descansar nele? Nas escrituras. Vamos lá, vamos ler aqui o texto pausadamente. 24 e 27.
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a respeito. Qual que é a norma? A lei, os profetas e todas as Escrituras. Para que a gente possa glorificar a Deus, a gente tem que seguir a lei, os profetas e toda a Escritura. Agora o versículo 44. E ele disse: essas palavras que eu vos falei ainda estando convosco, que era necessário que cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, desde da lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha o que Jesus está dizendo. Qual que é a regra para a gente descansar em Deus? Jesus disse: tudo o que acontecer na minha vida, os profetas, a lei falaram e tudo aconteceu. Então, se tudo que os profetas e a lei aconteceu, tudo que Jesus disse também vai acontecer. Então nós podemos descansar nele, porque tudo que aconteceu no passado aconteceu, e a gente podemos confiar que tudo vai acontecer no futuro. E por isso, confiando que tudo vai acontecer no futuro, a gente possa deleitar nele, descansar nele, porque ele disse que vai nos dar salvação. Se no profeta diz que ele viria na terra, Jesus disse que vai dar a salvação. Se ele vai dar a salvação, a gente temos que descansar, porque ele falou que vai dar, pronto, acabou. Irmão, esse descansar eu não preciso, é difícil. Vinha ficar para mim que esse descansar e se deleitar aí vai ser quando você apagar Não, deleitar é descansar, deitar descansar, no eu colo. posso sentar aqui quando eu estou descansando aqui. Está fazendo o quê, irmão? É deitar no colo. É deitar no colo, igual um filho deita no colo do pai. Ele está seguro no colo do pai. Sem preocupação. Não é porque Sem preocupação. não é porque vai descansar que vai morrer, vai descansar em Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vamos lá. Santo. Para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. E tende por salvação a longanimidade. Né? Tenha por tão grande salvação. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais são pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Para nós termos o norte é o que? Onde a bússola leva, sempre mostra. Para a gente ter orientação e viver de maneira e descansar em Deus, a gente tem que lembrar das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do nosso Senhor Jesus Cristo, como dos apóstolos. Então a gente podemos descansar em Deus através do que os profetas, os santos, os apóstolos e Jesus Cristo disse para nós. Então a gente tem que ter em mente, sempre que alguém dá uma palavra negativa, uma palavra que vai colocar a gente para baixo, ou até a nossa mente querer acusar, a gente tem que falar: não, mas Deus disse isso para mim.
E eu vou confiar não na minha mente, não no que os outros dizem. Eu vou confiar no que a palavra diz. E se a palavra diz que eu tenho que levar em conta o que Deus disse, eu vou levar em conta. Porque Ele é fiel, e fiel o que prometeu, e Ele vai cumprir. Verdade. Tem mais? Eu li já direto. 3, 2, 15 e 16. Beleza. Agora, o 16, deixa eu ver o 16 aqui. Daí agora Pedro faz referência às cartas de Paulo. Pode ver que o primeiro texto falou dos profetas, da lei dos profetas. Agora está falando de Jesus, das cartas e da carta do apóstolo Paulo. Como todas as cartas que falam sobre essas coisas, na quais algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como fazem também as outras criaturas para a sua própria perdição. Ou seja, as pessoas têm acesso à palavra de conforto, tem a palavra aí que é para confortar, nos guiar, nos redarguir, nos corrigir, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Mas as pessoas estão pegando essa palavra que nos orienta a viver de maneira a glorificar a Deus e descansar nele, e estão deturpando essa palavra. Então as pessoas não têm mais orientação de glorificar a Deus e também não consegue descansar em Deus. Vive nessa vida, um dia está no inferno, um dia está no céu. Um dia está no inferno, um dia está no céu. Tem que fazer campanhas e campanhas e campanhas para satisfazer o seu próprio ego, porque a palavra somente não está sendo suficiente, porque estão deturpando, estão rasgando o contrato que Deus deu, estão anulando a escritura que Jesus deixou, estão pregando heresias de perdição, contando fábulas e deixando as escrituras de lado. As pessoas estão confiando mais em campanhas religiosas, atos proféticos, óleos ungidos, flores ungidas, todo tipo de espécie de macumbarismo evangélico, de coisas pagãs, coisas que vêm do espiritismo, como rosa ungida, sal grosso, tudo isso estão colocando no lugar da palavra. Para quê? Para as pessoas descansar naquilo e não descansar mais na palavra. Vai ter mais fé naquele objeto. Tem mais fé porque é algo palpável. Mas as coisas de Deus não é palpável, é pela fé. A fé não se toca, não se sente, não se vê. A fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção dos fatos que se espera. Eu não preciso tocar, eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso simplesmente crer. Só isso. Vamos lá, Larissa? Olha, falando isso aí, ó. A fé é isso, você não precisa ver para crer, mas precisa crer para ver. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso, Larissa. Vamos ler pausadamente agora? Do 15 ao 17, né? Aqui está falando de Timóteo. Timóteo tinha sua mãe Eunice e a sua avó, que ensinava as escrituras para ele desde criança. Por isso que o texto começa assim: que desde criança sabeste as santas escrituras, que são capazes de te fazer sábio para a salvação.
É as escrituras que te faz sábio para a salvação. A escritura que nos orienta para a gente glorificar a Deus e descansarmos na sua salvação. Ter a certeza da salvação. A gente pode pecar o que for, meu irmão. Pediu perdão, se arrependeu de todo o coração, você está salvo. Você não vai para o inferno porque você matou alguém no passado e agora você se arrependeu. Porque a Bíblia diz que você pode. Então Davi foi para onde? Para o inferno? Porque para ele casar com a mulher com a filha de Saul, ele teve que matar 200 filisteus. E aí, como que fica? E ainda trazer o prepúcio, a fimose de cada um deles, para provar que matou os 200. Teve que cortar o pinto de todos eles, para mostrar aqui, ó, tem 200 pintos aqui que eu matei. O que ele fez com tudo isso? Para provar que matou. Na verdade, Saul pediu 100, ele trouxe 200. Calma aí, agora me dá minha Rebeca aí que agora eu vou para a noite de núpcia. Você fica aí com os pintos. Fica aí contando os prepúcios. Vamos lá. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. Toda a escritura da Bíblia, não todas as escrituras de todo o livro, é dada da inspiração de dentro de Deus. Se a escritura vem de dentro de Deus, os atos proféticos da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja, essas igrejas neopentecostal, vem de dentro de quem? Do homem. Vem de dentro do homem. Porque a Escritura não está sendo mais pregada. Imagine se todos nós conhecessem a Escritura, todos nós que estamos aqui, conseguissem entender tudo isso que a gente ensina todo dia de cor, igual eu ensino para vocês, que potência a gente seria? Todos nós soubéssemos o mesmo tanto. Imagine, Fernando. Os estudos seriam um debate sem fim. É porque no tal versículo está escrito lá, no outro tal versículo está lá. Vixe, ia ser uma maravilha. A gente ia sair daqui cheio. Vamos lá. Quem sabe no futuro não vai ser assim. Mas vai ser, né? Tomando vão. Os anciãos, vai ser os anciãos e vai ter as moças que vai ser os jovens, os mais jovens na época, né? Nós já vamos voltar como os anciãos já. Olha lá. A Escritura é proveitosa para doutrinar, para aprender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso não é o que estou dizendo na Bíblia. Vamos lá? Silvana. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse eles: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se, iam. Porém Abraão lhe disse: se não houver o Moisés e os profetas, Se não ouvir Moisés. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite.
Então, a parábola do rico e o Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, o abraço de Abraão, e o rico foi para o inferno. Daí o rico falou: Abraão, manda Lázaro voltar lá e avisar minha família, porque talvez se alguém ressuscitar, eles vão acreditar. Anátema. Anátema. Se alguém anunciar um outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, essa pessoa tem que ser amaldiçoada. Vamos lá fazer a campanha do Tribunal de Cristo lá? Tribunal de Deus. Tribunal de Deus? Onde está escrito aqui, Tribunal de Deus? Ué? Eles tiram daqui para fazer o Tribunal de Deus. Lucas 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, e ainda que tardio é tardar, né? Aí, eis a questão: fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite, que tem uma vida com Cristo. Não é ir para a igreja 7 dias lá. 7h30 da noite sai às 9. É. Você viu que ele já mata a charada aí? Uhum. E eles pegam lá em Jó também, lá Jó não fala de tribunal, fala, como que Jó fala? Mas Jó é um livro poético, não serve como doutrina. Então, mas eu conversando hoje com o pastor e ele veio falar isso aí pra mim, né? Aí eu bati no teclado de novo, mas eu falei: pastor, mas aqui não tá falando pra ele fazer campanha. Fernando, nunca mais, depois que você aprende, nunca mais vai entrar na sua cabeça isso. Não entra, mano. Não entra mais, não entra. Como não entra mais na minha. Nenhum, todos os versículos da Bíblia que eu li até hoje, nenhum fala negócio de campanha. Não existe campanha, Fernando. Então, não fala de Não campanha. existe. Você já leu, Deleta da sua mente campanha. você já leu algum versículo aqui na Bíblia que tem a palavra campanha? Não. Então, Não tem nem a palavra trindade. na Bíblia não tem trindade. Não tem nem o nome de Deus. A minha tem o nome de Deus. Vem aqui, ó. Por que a sua? Porque a minha é a King James. Para você esperto. Nossa, vai ter também isso. Assim também vou ter. Então, Se duvido que o nome de Deus é falso, pode mandar de volta. então, a Ana Júlia já leu? Não, Ana Júlia. Pode ler, Ju. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Calma aí, João. Se eu permaneço nas palavras do meu Pai. Volta aí, João. No versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, Ó, quem está falando? Jesus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu vocês amor. permanecem no meu amor. Então você vive de maneira de glorificar e você está descansando. Vai. Assim como eu permaneço no... Assim, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, E permaneço no seu amor. do mesmo jeito que Jesus descansava lá no barco, no amor de Deus, mesmo na meia tempestade. Se nós permanecer na palavra dele, a gente vai permanecer no amor, a gente vai descansar em meio às tempestades. Agora eu, né? Yes. Hebreus 1. Deus várias vezes
e de várias maneiras falou aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias tem falado pelo seu Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem faz também o universo. Deus antigamente falou tudo através dos profetas, e tudo que os profetas falou foi sobre Jesus. Agora não é os profetas que falam mais, agora é o próprio Jesus que fala. Se os profetas falaram e se cumpriu, imagina o que Jesus falou. Não vai se cumprir? Então a gente pode descansar. O que mais? Deixa eu ver aqui, tem mais um aqui, Lucas 1. Então, a menininha ontem pediu uma Bíblia. Eu ia até comprar, ainda bem que eu não comprei. Porque eu ia comprar a Bíblia da Bíblia. Mas dá para não botar mais? Não dá, né? Eu vou comprar a Bíblia e vou deixar aqui. Quem vir participar vai ter Bíblia para estudar. E quem tiver interessado, e quem gostar de Bíblia, vai procurar dar um jeito de comprar, né? Eu não posso deixar faltar para quem está aqui, né? Mas daí quem quiser ter a sua. Se a gente vê que tem interesse de ficar e permanecer, a gente faz uma igual a Maria já faltou, já não foi no cinema. E eu sou assim, se faltou comigo, não vai mesmo não. Foi eu e a Ana Júlia e a Larissa, né? As meninas podem ver, ela está aqui toda vez. Chama, no eu assisti Missão Impossível. Eu assisti esse filme, eu só não fui porque eu estava derrubado, senão tinha ido. E também não pode vir só por causa disso, né? Eu queria aprender um pouco também, né? Aprender, né? E você pensa que não, mas essas meninas aqui sabem muita coisa da Bíblia. Elas é quietinhas, mas elas... Às vezes não é para fazer efeito agora, vai ser não, isso que elas estão aprendendo hoje, vai ser usado lá na frente. Mas se você perguntar, ela sabe. Eu creio que lá na frente vai ser... A Larissa tinha época que eu estava ensinando a Júlia. E a Larissa não sabia ler. E a Júlia sabia. A Ju estudando, lendo, e a Larissa aprendendo e escutando. Agora a Júlia já está aprendendo, já aprende só de escutar. E a Larissa também. Mas a Larissa já é mais organizadinha que a Ju, porque a Larissa está com um caderninho. Mas o caderno está fechado. Ju, você tem que entender que nós organizamos na cabeça, tá? Entendeu? Não mancha a nossa história. Lucas 1, do 1 ao 4. Porquanto muitos já tentaram copilar um relato e pôr em ordem de uma declaração daquelas coisas que certamente são criadas entre nós. Quando ele nos entregaram o que desde o princípio foram testemunhas oculares no ministério da palavra. Apareceu bem também a mim, tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevendo em ordem a ti excelentíssimo Teófilo. Teófilo quer dizer amigos de Deus. Para que possas conhecer a certeza das coisas dos quais tens sido instruído. Paulo disse assim, eu fiquei sabendo da história de Jesus, Lucas disse assim, eu fiquei sabendo da história de Jesus, mas eu procurei me informar mais. Daí ele escreveu o livro de Lucas, lembra do filme? E isso trouxe o conforto. Quando ele conheceu Paulo, ele viu que Paulo vivia de toda aquela desgraça, mas Paulo deleitava no Senhor. Ele não estava preocupado nem com a morte nem com a vida.
Ele estava preocupado em pregar. E ele pregava para todo mundo. E a pregação dele, você vê que a pregação de Paulo não é igual não é igual a igreja. Era simples, né? Não, na igreja você não viu o Todo-Poderoso aquela vez? Não, a pregação de Paulo é igual nós faz aqui, é uma conversa. Fala de Jesus de maneira que a gente tem que falar de Jesus como a gente conhece ele. Entendeu? Às vezes as pessoas vão falar, você é crente, mas você é diferente. Você não é aquele crente chato que só fala, enche o saco, entendeu? Você fala na hora certa. Às vezes a pessoa fala sem conhecimento algum, né? Tá falando assim. Porque às vezes fala só de ver aquela pessoa falar, mas não fala o que não fala o que lê, né? Você vê, depois que não sei se vocês, eu pelo menos depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu nunca mais precisei de ninguém pregar para mim. Porque na hora que eu preciso, eu vou lá na Bíblia. A Silvana vê, né, Silvana? Uhum. Na hora que eu estou na pior, nem sempre quando estou na pior, quando estou bem também. Eu vou lá, parece que eu sinto a necessidade, porque aquilo me põe para cima. Entendeu? E que a gente tem em nossa mente, quando a gente for buscar refúgio, buscar na palavra, não em pessoas. Porque pessoas decepcionam a gente demais. Eu falava que a Bíblia dá um ensinamento para a gente que não tem como decepcionar. Eu estava lendo Gálatas hoje, aí porque eu estava lá no serviço, aí a mente não está igual estava eu lendo em casa, mas eu tenho que procurar tirar aquela hora do almoço lendo. Aí eu estava lendo Gálatas, mas tinha algo tirando minha atenção. Então, aí eu vou tentar, aquela horinha do almoço, fazer de tudo para ficar lendo. Porque é interessante, pô. Gálatas é a Bíblia toda, né? Vamos lá, Fernando? Vamos encerrar. 30, 31. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Jesus fez muito mais do que está escrito. João disse que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia os livros na face da terra. Mas o que ele deixou para nós é o suficiente para a gente ser salvo e ter uma vida cristã, uma conduta cristã boa. Vamos lá? Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Fiel, Deus verdadeiro, Senhor nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que nos enviou o Espírito Consolador para nos consolar nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias. Que o Senhor possa abençoar o Fernando, o Sandro, a Silvana, a Larissa, a Ana Júlia. Abençoa a minha vida também, Senhor, me ajude, Pai. Preciso muito da Tua ajuda, Pai. Preciso que o Senhor me dê força, Senhor, na hora das tentações, na hora das perseguições, na hora dos meus conflitos psicológicos, ó Pai. Eu preciso, Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão aqui, que o Senhor seja o espelho para eles, ó Pai, que o Senhor seja o guia para eles, que o Senhor seja a bússola, o GPS deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos dê um bom fim de noite, em nome de Jesus.